Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1224 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1224 com 5 duplos. Primeiro jogo pela Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Corinthians, 5 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 35,71% votaram para o Corinthians, 41,96% para o empate e 22,32% para o Cruzeiro. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians e empate, duplo fechado. Segundo jogo pela Premier League, Arsenal e Wolves. O Arsenal está em primeiro colocado e o Wolves está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Arsenal, 2 empates e 3 vitórias do Wolves. Já nos últimos 5 jogos do Arsenal nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Wolves nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Na enquete realizada nós temos 91,96% votaram para o Arsenal, 6,25% para o empate e 1,79% para o Wolves. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Arsenal, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelo campeonato italiano, Atalanta Bergamas e Cagliari Calcio. O Atalanta Bergamas está em 13º colocado e o Cagliari Calcio está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Atalanta Bergamas, 1 empate e 5 vitórias do Cagliari Calcio. Já nos últimos 5 jogos do Atalanta Bergamas nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Cagliari Calcio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 78,57% votaram para o Atalanta Bergamas, 17,86% para o empate e 3,57% para o Cagliari Calcio. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atalanta Bergamas, seco, coluna 1. Quarto jogo pela La Liga, Getafe e Espanhol. O Getafe está em 8º colocado e o Espanhol está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Getafe, 3 empates e 6 vitórias do Espanhol. Já nos últimos 5 jogos do Getafe nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Espanhol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 25,89% votaram para o Getafe, 41,07% para o empate e 33,04% para o Espanhol. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Espanhol, duplo fechado. Quinto jogo pela Premier League, Crystal Palace e Manchester City. O Crystal Palace está em 4º colocado e o Manchester City está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Crystal Palace, 4 empates e 8 vitórias do Manchester City. Já nos últimos 5 jogos do Crystal Palace nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 16,96% votaram para o Crystal Palace, 23,21% para o empate e 59,82% para o Manchester City. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Manchester City, seco, coluna 2.
Sexto jogo pela Premier League, Nottingham Forest e Tottenham. O Nottingham Forest está em 17º colocado e o Tottenham está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Nottingham Forest, nenhum empate e 5 vitórias do Tottenham. Já nos últimos 5 jogos do Nottingham Forest nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Tottenham nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 28,57% votaram para o Nottingham Forest, 32,14% para o empate e 39,29% para o Tottenham. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Tottenham, duplo fechado. Sétimo jogo pela Premier League, West Ham e Aston Villa. O West Ham está em 18º colocado e o Aston Villa está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do West Ham, 5 empates e 3 vitórias do Aston Villa. Já nos últimos 5 jogos do West Ham nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Na enquete realizada nós temos 20,54% votaram para o West Ham, 22,32% para o empate e 57,14% para o Aston Villa. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Aston Villa, seco, coluna 2. Oitavo jogo pelo campeonato italiano, Fiorentina e Verona. A Fiorentina está em 20º colocado e o Verona está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias da Fiorentina, 4 empates e 4 vitórias do Verona. Já nos últimos 5 jogos da Fiorentina nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Verona nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 71,43% votaram para a Fiorentina, 21,43% para o empate e 7,14% para o Verona. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fiorentina, seco, coluna 1. Nono jogo pelo campeonato italiano, Udinese e Napoli. A Udinese está em 11º colocado e o Napoli está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Udinese, 4 empates e 11 vitórias do Napoli. Já nos últimos 5 jogos da Udinese nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Napoli nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 17,86% votaram para a Udinese, 19,64% para o empate e 62,50% para o Napoli. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Napoli, seco, coluna 2. 10º jogo pela La Liga, Celta de Vigo e Athletic Bilbao. O Celta de Vigo está em 10º colocado e o Athletic Bilbao está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Celta de Vigo, 3 empates e 7 vitórias do Athletic Bilbao. Já nos últimos 5 jogos do Celta de Vigo nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Athletic Bilbao nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 41,07% votaram para o Celta de Vigo, 29,46% para o empate e 29,46% para o Athletic Bilbao. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Celta de Vigo e Athletic Bilbao duplo aberto. 11º jogo pelo campeonato italiano, Genoa e Inter de Milão. O Genoa está em 15º colocado e o Inter de Milão está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Genoa,
3 empates e 10 vitórias do Inter de Milão. Já nos últimos 5 jogos do Genoa nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 6,25% votaram para o Genoa, 10,71% para o empate e 83,04% para o Inter de Milão. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Inter de Milão, seco, coluna 2. 12º jogo pela Copa do Brasil, Fluminense e Vasco da Gama. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 5 empates e 3 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 75,89% votaram para o Fluminense, 20,54% para o empate e 3,57% para o Vasco da Gama. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, seco, coluna 1. 13º jogo pelo campeonato italiano, Bolonha e Juventus. O Bolonha está em 5º colocado e o Juventus está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Bolonha, 6 empates e 9 vitórias do Juventus. Já nos últimos 5 jogos do Bolonha nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventus nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 17,86% votaram para o Bolonha, 30,36% para o empate e 51,79% para o Juventus. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Juventus, duplo fechado. 14º jogo pela La Liga, Deportivo Alavés e Real Madrid. O Deportivo Alavés está em 11º colocado e o Real Madrid está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Deportivo Alavés, nenhum empate e 13 vitórias do Real Madrid. Já nos últimos 5 jogos do Deportivo Alavés nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Real Madrid nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 8,04% votaram para o Deportivo Alavés, 11,61% para o empate e 80,36% para o Real Madrid. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Real Madrid, seco, coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.